Há muito tempo vivia um homem em uma aldeia em Bagdá. Ele não era nem muito rico, nem muito pobre. Tinha 3 filhos jovens. Os rapazes eram muito bonitos e tinham físicos bem constituídos. Eram instruídos, muito inteligentes e sábios. Sempre se associavam a pessoas boas e mantinham-se afastados das más. O irmão mais velho, Nasser, tinha 21 anos. O irmão do meio, Nauroz, tinha 18. E o irmão mais novo, Nadal, tinha 16. Um dia, o pai chamou os 3 e, após demonstrar-lhes muito afeto, disse: "Meus queridos filhos, a riqueza que vocês terão após a minha morte não durará muito. Fiz o que pude por vocês. Não esperem mais do que isso de mim. Dei-lhes 3 qualidades. Primeiro, fiz de vocês saudáveis e fortes. Segundo, ensinei-lhes a usar armas e vocês se tornaram soldados habilidosos. E terceiro, ensinei-lhes a não temer ninguém, o que os tornou corajosos. Agora, dou-lhes 3 conselhos. Ouçam-nos e lembrem-se sempre deles. Sejam sempre honestos e ficarão fora de problemas. Nunca hesitem em trabalhar duro e viverão em conforto e paz. E pratiquem a caridade, para que nunca tenham de se envergonhar. Pensem em tudo o mais por si mesmos. Preparei 3 cavalos para vocês, preto, castanho e caque. Enchi suas malas com comida suficiente para uma semana. Agora, partam em sua jornada. Vejam o mundo. Até que vejam o mundo, não poderão se tornar homens de verdade. Vão e testem a sua sorte. Que a jornada de vocês seja abençoada, meus filhos." Após dizer isso, o pai levantou-se e partiu. Os 3 irmãos começaram a preparar-se para a viagem e, assim que amanheceu no dia seguinte, partiram. Viajaram o dia todo e percorreram uma longa distância. Quando o sol se punha, chegaram ao pé de uma grande montanha. Havia uma árvore enorme na base da montanha e uma nascente fluía sob ela. Os irmãos decidiram passar a noite junto àquela nascente. Perto de ali havia uma caverna e dentro dela vivia o rei das serpentes, Sultão, Apiton. Mas os 3 irmãos não faziam ideia disso. Deram água aos cavalos, amarraram-nos à árvore e limparam-nos. Colocaram comida diante deles e sentaram-se para comer. Quando terminaram, decidiram revezar a guarda como na noite anterior. Como antes, os 2 irmãos mais novos deitaram e dormiram, e o mais velho começou a vigiar. Por muito tempo, Nasser ficou sentado brincando com sua espada e guardando seus irmãos. Era uma noite de luar. O silêncio cobria tudo e todo o ambiente estava envolto pelo sono. De repente, ouviu-se um som e Nasser levantou-se alerta com a espada na mão. Não muito longe de onde pararam havia uma floresta. Lá, um leão jazia em sua caverna. Sentindo o cheiro de humanos, o leão saiu da caverna para o campo aberto. Quando Nasser viu o leão, não ficou com medo nem perturbado. Estava confiante de que poderia enfrentar o leão, mas preocupava-se com o sono de seus irmãos. Correu em uma direção e o leão o seguiu. Após percorrer certa distância, Nasser virou-se e atingiu a pata do leão com sua espada. O leão ferido rugiu e avançou sobre ele. Nasser recuou e atingiu a pata esquerda do leão com força. O leão avançou sobre o homem corajoso mais uma vez com toda a sua força, mas Nasser o enganou novamente. Desta vez, atingiu a cabeça do leão com a espada usando toda a sua energia. O leão caiu ali e morreu instantaneamente. Nasser cortou um pedaço da pele do leão e amarrou-a na cintura por baixo da camisa. Depois, voltou para junto dos irmãos e sentou-se como se nada tivesse acontecido. De um certo tempo, a vigília de Nasser terminou. Ele deitou-se e Nauroz começou a sua. O seu tempo passou sem qualquer incidente. Depois, foi a vez do 3º irmão, Nadal. Nada aconteceu durante o seu tempo também, e a noite inteira passou dessa forma. Ao amanhecer, os 3 irmãos montaram em seus cavalos e seguiram em frente. Viajaram o dia todo e percorreram uma longa distância. Quando o sol se punha, chegaram ao pé de uma grande montanha.
Havia uma árvore enorme na base da montanha e uma nascente fluía sob ela. Os irmãos decidiram passar a noite junto àquela nascente. Perto de ali havia uma caverna e dentro dela vivia o rei das serpentes, Sultão, Apiton. Mas os 3 irmãos não faziam ideia disso. Deram água aos cavalos, amarraram-nos à árvore e limparam-nos. Colocaram comida diante deles e sentaram-se para comer. Quando terminaram, decidiram revezar a guarda como na noite anterior. Como antes, os 2 irmãos mais novos deitaram e dormiram, e o mais velho começou a vigiar. Nenhum evento especial aconteceu durante sua vigília. Agora era a vez do 3º irmão, Nadal. Nada aconteceu durante o seu tempo também, e a noite inteira passou dessa forma. Ao romper do dia, os 3 irmãos montaram seus cavalos e viajaram o dia todo também no dia seguinte. Continuaram movendo-se, continuaram viajando. Cruzando montanhas e colinas, chegaram a um monte. Decidiram passar a noite ali porque as nuvens estavam se acumulando no céu e a noite estava escura. Então acenderam uma fogueira e sentaram-se para comer. De acordo com a regra, os 2 irmãos mais novos deitaram-se e o mais velho vigiou. Depois foi a vez do irmão do meio. Depois disso, ele também se deitou e o irmão mais novo, Nadal, começou sua vigília. A princípio, o irmão mais novo, Nadal, sentou-se e observou por um longo tempo. Estava escuro por toda parte, nada podia ser visto. Então Nadal sentou-se com os olhos fechados e os ouvidos atentos. Ocasionalmente abria os olhos para olhar ao redor e depois voltava a sentar-se com os olhos fechados. Uma vez, abriu os olhos e viu que o fogo havia se apagado. Era necessário acendê-lo novamente. Pensando nisso, subiu o monte e olhou ao redor para ver se alguma chama podia ser vista em algum lugar. De repente, viu a luz de uma lâmpada tremulando à distância. Desceu do monte, montou em seu cavalo e partiu naquela direção. Depois de viajar por muito tempo, chegou a uma casa isolada e solitária. Desceu do cavalo e caminhou na ponta dos pés para ficar perto dela. Espiou para dentro pela janela. Havia luz no interior e comida estava sendo preparada em um fogão no meio da sala. Ao redor dele estavam sentados cerca de 20 homens. Seus rostos eram aterrorizantes e seus olhos eram grandes. Parecia que estavam tramando algo. Pareciam ladrões e assaltantes. Nadal pensou consigo mesmo: se eu os deixar assim, não será correto para uma pessoa boa. Vamos jogar um jogo de astúcia. Deixe-me fazer algo para aprender suas intenções entre eles. E deixe-me ganhar sua confiança para que eu possa fazer o meu trabalho quando surgir a oportunidade. Abriu a porta e entrou na sala. Ao ver um estranho entrar, todos os ladrões assustaram-se e pegaram suas armas. Nadal dirigiu-se ao chefe dos ladrões. Senhor, sou seu humilde servo. Vim de uma cidade distante. Até agora fazia pequenos trabalhos, mas queria juntar-me a um bando. De repente, soube de vocês e vim aqui. Agora, o Senhor é minha única esperança. Por favor, me aceite no seu grupo. Senhor, não olhe para minha idade. Tenho muitas qualidades. Posso cavar túneis, fazer espionagem e colher informações aqui e ali. Serei útil para o Senhor. Nadal jogou suas cartas de tal forma que o chefe dos ladrões acreditou nele. O chefe disse a Nadal: fez muito bem em vir. Venha, sente-se aqui. Nadal adiantou-se, fez uma saudação e sentou-se perto deles. Quando a comida ficou pronta, todos comeram. Naquela noite, planejavam roubar o palácio do rei. Depois de comer, todos montaram seus cavalos e partiram. Nadal estava com eles. Depois de um tempo, chegaram ao jardim do rei. Começaram a consultar-se sobre como entrar. Finalmente, decidiram que Nadal pularia o muro primeiro para ver se os guardas estavam dormindo ou acordados. Se estivessem dormindo, os ladrões desceriam para o jardim um por um e entrariam no palácio juntos. Com a ajuda dos ladrões, Nadal subiu o muro, olhou ao redor do jardim e viu que todos os guardas estavam em sono profundo. No meio do jardim
havia uma grande carruagem de 2 rodas. Ele a puxou para perto do muro e sinalizou para os ladrões que era uma ótima oportunidade. Então, um a um, os ladrões começaram a subir o muro. Assim que o primeiro ladrão subiu o muro e inclinou a cabeça para baixo, Nadal atingiu seu pescoço com a espada. Sua cabeça foi decepada e caiu no jardim. Ele arrastou o corpo para dentro do jardim. Todos os outros ladrões tiveram o mesmo destino. Depois disso, Nadal moveu-se cautelosamente em direção ao palácio. Chegou a um grande salão. Havia 3 grandes portas e algumas moças as guardavam, mas elas também dormiam confortavelmente. Nadal entrou por uma porta. Viu uma sala muito bem decorada, cortinas caras estavam penduradas, e no meio da sala, uma bela jovem dormia em um belívo divã. Ela era muito bonita. Nadal aproximou-se lentamente, tirou o anel de ouro da mão dela, colocou no bolso e saiu devagar dali para chegar a outro salão. Agora vamos ver o outro quarto, pensou. Pensando nisso, entrou no segundo quarto. Este quarto era ainda mais bonito e decorado que o primeiro. Cortinas caras estavam penduradas por toda parte. Ali também, no meio da sala, uma moça muito bonita dormia em um belívo divã. Algumas criadas estavam em sono profundo perto de seu divã. Nadal moveu-se lentamente, tirou o anel do dedo dela também, e voltou ao salão. Agora foi em direção ao terceiro quarto. O terceiro quarto era ainda mais belo e grandioso que os 2 primeiros. E naquela sala, uma jovem esquisitamente bela dormia em um belívo divã. Esta moça era ainda mais bonita que as 2 anteriores. Nadal foi lentamente e tirou o erílio esquerdo dela. Então, saiu dali para o jardim e escalou o muro para sair do palácio. Montando seu cavalo, retornou ao abrigo. Ao chegar lá, viu seus 2 irmãos ainda dormindo confortavelmente. Nadal sentou-se ali e brincou com sua espada. Quando a manhã chegou, os 3 irmãos sentaram-se para o café da manhã. Então, montaram seus cavalos e partiram para a continuação da jornada. Depois de viajar por um tempo, chegaram a uma cidade. Ao chegar, ficaram em uma estalajada. Amarraram seus cavalos sob um galpão e os 3 foram para a sala de jantar. Começaram a descansar enquanto tomavam chá. Enquanto isso, um pregador chegou à rua e começou a dizer em voz alta: "Ó povo, ouçam com atenção. Um evento estranho ocorreu no palácio do rei ontem à noite. Alguém cortou as cabeças de 20 ladrões no jardim do palácio do rei e uma peça de joia de ouro de cada uma das princesas desapareceu. Portanto, a proclamação do rei é que todos os residentes da cidade, pequenos ou grandes, ajudem ele a descobrir este mistério, para que ele saiba quem é a pessoa corajosa que fez isso. Portanto, se houver algum viajante desconhecido na cidade, que ele seja enviado ao palácio." O estaladeiro rapidamente disse aos 3 irmãos irem ao palácio. Os 3 se levantaram e dirigiram-se ao palácio. O rei foi informado de que 3 homens desconhecidos haviam chegado. O rei ordenou que os 3 fossem mantidos em quartos separados. Disse ao seu vizir: "Descubra o mistério com eles. Se forem questionados diretamente, podem não dizer nada. Seria melhor se fossem deixados sozinhos." Assim foi feito. Uma toalha de mesa, Dastarkhan, foi estendida diante dos 3 irmãos e vários tipos de comida foram dispostos nela. Na sala ao lado, o rei e o vizir sentaram-se para ouvir. Nasser disse: "Serviram-nos carne de cordeiro, mas parece que este cordeiro foi alimentado com leite de cadela." Nauroz disse: "Reis não hesitam em comer carne de cachorro também? Estou surpreso com o porquê desta conserva de uva cheirar a humanos." Nadal também provou a conserva e disse: "Sim, verdadeiramente todos os reis são ferozes. Não seria surpreendente se sangue humano estivesse misturado na conserva. Também estou surpreso com uma coisa. Pela maneira como o pão está disposto no prato, apenas um cozinheiro habilidoso pode arrumá-lo assim." Nasser disse: "Sim, deve ser isso. Fomos chamados ao palácio por esta razão, para que o mistério dos eventos no palácio possa ser conhecido através de nós."
também seremos interrogados. Que resposta lhes daremos? Não precisamos mentir. Naurós disse: sim, contaremos tudo a eles. Agora seria melhor se contássemos uns aos outros o que nos aconteceu durante estes 3 dias de viagem. Então todos começaram a contar sua própria história. Primeiro, Nasser contou sua experiência de como enfrentou o leão e o matou. Como prova, pegou o pedaço de pele de leão que havia cortado de sua cintura e colocou-o diante de seus irmãos. Então Naurós contou sua história. Pegou o pedaço de pele de cobra que havia amarrado em sua cintura e colocou-o diante de seus irmãos. Agora era a vez de Nadal. Contou aos irmãos todos os eventos da 3ª noite e tirou do bolso todos os itens que havia pego do palácio. Agora todos os mistérios foram revelados ao rei e ao vizir, mas as coisas que os 3 irmãos disseram sobre a carne e a conserva não faziam sentido para eles. Então o rei convocou primeiro o pastor e perguntou-lhe em tom de repreensão: diga a verdade, a carne de cordeiro que você enviou ontem foi alimentada com leite de cadela? Majestade, se poupar minha vida, direi a verdade, disse o pastor. O rei disse: poupo sua vida, mas diga a verdade. Então o pastor disse: a cabra que deu à luz um cabrito no inverno passado morreu. Tive pena do cabrito e dei-o a uma cadela. E aquela cadela criou-o com o seu próprio leite. Ontem abati esse mesmo animal e enviei a carne para o senhor, porque eu só tinha aquele animal. O resto seus servos já haviam levado. Em seguida o rei convocou o jardineiro e perguntou em tom de repreensão: diga a verdade, havia sangue humano misturado naquela conserva de uva? Senhor, um incidente ocorreu. Se eu tiver a garantia da minha vida, contarei a história. Eu o perdoo. Conte-me o que aconteceu, disse o rei. O jardineiro disse: foi no ano passado. Eu havia guardado algumas videiras especiais para o senhor. Quem sabe quem vinha à noite e roubava as uvas. Comecei a esperar pelo ladrão sob as videiras. Depois de um tempo, vi um homem chegando. Dei-lhe uma paulada forte na cabeça, e o homem morreu ali mesmo. Cavei um buraco sob aquela mesma árvore e enterrei o corpo do homem. No ano seguinte, as videiras cresceram de tal forma e deram tanto fruto que, Deus me perdoe, havia mais cachos de uva do que folhas. Mas havia uma ligeira diferença no sabor. Então, em vez de enviar aquelas uvas para o senhor, fiz delas uma conserva. Dessa forma, as palavras dos 2 irmãos provaram-se verdadeiras. E quanto ao 3º prato, aquilo também era verdade, porque o próprio rei havia colocado o pão neles. Revelou-se que o irmão deles, o irmão do rei, era um padeiro ou cozinheiro. O rei foi ao quarto dos 3 irmãos e, após trocar saudações, disse: tudo o que vocês disseram tornou-se realidade. Por esta razão, vocês tornaram-se ainda mais queridos para mim. Meus honrados convidados têm um pedido a fazer. Diga-nos, disseram os 3 irmãos. Se o seu pedido for justo, certamente o atenderemos. O rei disse: tenho 3 filhas, mas nenhum filho. Fiquem aqui, casarei minhas filhas com vocês, convidarei a cidade inteira e alimentarei todos com pilaf por 40 dias. Suas palavras são muito gentis, Nasser respondeu. Mas como podemos fazer isso? Não somos filhos de nenhum rei, nem nossos antepassados eram pessoas ricas. O Senhor conquistou sua riqueza e reino, e nós aprendemos a trabalhar duro. O rei começou a implorá-los e disse: admito que sou um rei, mas o seu pai criou vocês com trabalho duro, e é motivo de grande orgulho que os filhos dele sejam tão corajosos. Então o seu pai é menos que eu? Na realidade, ele é mais rico do que eu. De fato, sou o pai de moças diante das quais grandes reis se curvaram, imploraram e fizeram propostas. Mas sou eu quem peço que case com minhas filhas. Finalmente os 3 irmãos acordaram. O rei casou suas 3 filhas com os 3 irmãos, com grande pompa e ostentação. E então o rei continuou a oferecer banquetes por 40 dias, e a cidade inteira continuou a comer. Os 3 irmãos começaram a viver no palácio. O rei amava muito seus genros, e amava mais o irmão mais novo, Nadal. Um dia, o rei estava dormindo confortavelmente perto de um ralo no seu jardim. Nadal também estava sentado por perto.
De repente, uma cobra venenosa saiu de dentro do ralo. Estava prestes a morder o rei quando Nadal percebeu. Nadal desembainhou a espada e cortou a cobra em 2 pedaços. Justo quando Nadal estava colocando a espada de volta na bainha, o rei acordou. Vendo Nadal naquele estado, a suspeita entrou na mente do rei, e ele pensou consigo mesmo: ao casar-se com minha filha, seu ego aumentou ainda mais. Ele se tornou ainda mais ganancioso e quer me matar para tornar-se o próprio rei. O rei levantou-se e foi ao seu vizir e contou-lhe a história toda. O vizir estava ardendo de inveja dos 3 irmãos há muito tempo. Agora teve sua chance. Então caluniou os 3 irmãos ao rei quanto pôde. Sem seguir meu conselho, o senhor casou suas filhas com esses enganadores por vontade própria, e aqui está, seu genro quis assassiná-lo. Esses enganadores acabarão com o senhor algum dia, marque minhas palavras. O rei ouviu as palavras do vizir. O rei ordenou que Nadal fosse preso na cadeia. Nadal foi colocado na prisão, e a esposa de Nadal caiu em grande angústia e sua condição se tornou miserável de tanto chorar. Um dia ela foi perante o pai e caiu a seus pés implorando para que o marido fosse libertado. O rei ordenou que Nadal fosse retirado da cadeia e apresentado diante dele. Nadal foi apresentado ao rei. O rei dirigiu-se a ele dizendo: eu não poderia nem imaginar que você seria uma pessoa tão ingrata e como poderia ser ganancioso o suficiente para me matar? Em resposta, Nadal contou ao rei a história de um papagaio, e a história era assim. Era uma vez um rei que tinha um papagaio muito bonito. O rei amava tanto o seu papagaio que não se sentia bem nem por um momento sem ele. O papagaio falava docemente com o seu rei e o fazia se sentir melhor. Um dia começou a dizer ao rei: deixei meus irmãos, irmãs e pais no Hindustão. Eu realmente quero ir vê-los. Agora meu pedido ao Senhor é que me dê 20 dias de folga. Levará 6 dias para ir, 6 dias para voltar, e passarei 8 dias com meus irmãos e parentes. Não deixarei você ir. Sei que uma vez que for, não voltará, e eu me sentirei mal. Não, rei, prometo que voltarei. De qualquer forma, de alguma maneira o rei concordou. Mas o rei disse: mas darei licença por apenas 2 semanas. O papagaio disse: tudo bem, voltarei em 2 semanas de algum jeito. Dizendo isso, o rei abriu a gaiola. O papagaio voou fora da gaiola e voou em direção ao sul, e o rei ficou observando o papagaio. Agora o rei tinha certeza que o papagaio não voltaria. Em 6 dias, o papagaio chegou ao Hindustão e, de alguma forma, encontrou seus pais. O pobrezinho estava tão feliz que não havia palavras. Voava por toda parte e cantava várias canções. Falava docemente com seus pais e irmãos, e nem percebeu como 2 dias passaram e era hora de retornar ao seu estado de cativeiro. Levou 6 dias para ir e passou 2 dias em casa. Agora levaria 6 dias para voltar, e assim seu tempo acabaria, isto é, as 2 semanas de licença que o rei havia dado. Mas o pobre papagaio não queria deixar seus pais e irmãos. Os dias felizes passaram em um piscar de olhos, e os dias tristes, como montanhas, estavam prestes a começar. Todos os seus parentes, irmãos e pais reuniram-se. Todos diziam para ele não voltar, mas o papagaio disse: não, eu dei a minha palavra. Como posso quebrar a minha palavra? Um papagaio disse: ei, você também faz promessas? Você já viu algum rei cumprir uma promessa? Se o seu rei fosse tão gentil e generoso, não teria lhe dado apenas 2 semanas de licença depois de mantê-lo trancado por 14 anos. Você veio ao mundo apenas para ficar preso em uma gaiola? Não perca sua liberdade pelo entretenimento de alguém. É tolice e perigoso ficar perto de um rei e de um leão. Mas o papagaio não deu ouvidos a ninguém e preparou-se para voltar. Então sua mãe disse: se você deve voltar, então ouça uma coisa. Um tipo de fruta cresce aqui, a fruta do néctar, Amrit Fal. Se alguém a come, até um velho torna-se jovem. Leve essa fruta daqui para o rei e peça que ele o liberte. Talvez a justiça desperte no coração do rei e ele tenha misericórdia de você e o liberte.
Todos concordaram com as palavras dela, e alguns papagaios foram e colheram 3 pequenas frutas do néctar. O papagaio pegou as frutas e todos se despediram do papagaio. O papagaio voou para o norte e desapareceu. Em 6 dias, chegou ao seu destino. Contou ao rei sobre as qualidades da fruta que trouxera. O rei ficou muito feliz em ouvir isso. Deu uma fruta à sua esposa e guardou 2 frutas em uma tigela para ele mesmo comer. Enquanto isso, a ganância surgiu no coração do vizir. O vizir disse ao rei: Rei, não coma esta fruta agora. Primeiro teste-a bem para garantir que não lhe cause nenhum dano. O rei gostou das palavras do vizir. Então o vizir secretamente misturou um pouco de veneno na fruta quando o rei não estava olhando. E 2 pavões foram trazidos para o teste. Aquelas frutas foram dadas aos pavões. Os pavões caíram e morreram ali mesmo. Viu? Disse o vizir. Se o senhor tivesse comido esta fruta, qual teria sido a sua condição? O rei disse em um tom muito triste: É isso, eu teria morrido. Então o rei tirou o papagaio da gaiola e torceu o seu pescoço. Foi isso. O pobre papagaio recebeu isso como recompensa. Depois de algum tempo, os dias passaram assim, e um dia o rei ficou zangado com um velho. Então o rei ordenou que a última fruta do néctar restante fosse dada àquele velho. Assim que aquela fruta foi dada ao velho, o que aconteceu? Em pouco tempo, novos cabelos pretos começaram a crescer na cabeça daquele velho, novos dentes cresceram em sua boca, e um brilho como o da juventude surgiu em seus olhos. Em pouco tempo, aquele homem de 70 anos tornou-se um jovem de 20 anos. Agora o rei percebeu que havia tirado a vida do papagaio sem motivo. Depois de terminar a história, Nadal dirigiu-se ao rei e disse: Agora estou lhe contando o que aconteceu no jardim naquele momento. Nadal foi ao jardim e trouxe de volta aqueles 2 pedaços da cobra que havia cortado. Quando o rei viu isso, ficou muito envergonhado de suas ações e começou a pedir perdão a Nadal. Nadal disse: Senhor, dê permissão aos meus 3 irmãos. Deixe que nós 3 voltemos para o nosso próprio país. Parece que não se pode viver com reis com honestidade e paz. O rei implorou muito, juntou as mãos, mas os 3 irmãos não concordaram. Nós 3 não podemos ficar neste palácio como cortesãos. Viveremos pela força do nosso trabalho duro. Mas minhas filhas não irão com vocês, disse o rei. Elas ficarão em sua própria casa. Ao ouvir isso, as 3 princesas disseram em uma só voz: Não, não seremos separadas de nossos maridos. Ouvindo isso, o rei ficou atônito, e mesmo sem querer, deu a todos permissão para partir. Os 3 irmãos retornaram para sua própria casa em seu próprio país, com suas esposas. E pela força de seu trabalho duro, começaram a viver uma vida feliz e pacífica. Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, deixem-nos saber nos comentários de onde estão assistindo. Inscrevam-se no nosso canal. Muito obrigado por assistir ao vídeo.